Olá, meu nome é Henrique Augusto Azevedo de Castro, sou acadêmico do 5º período de Medicina da Universidade de Gurupi e hoje eu vou falar para vocês sobre o estudo da molécula de insulina, como forma de avaliação instituída pelo professor Eduardo Sanches na disciplina de endocrinologia. Antes de falar especificamente sobre a estrutura da insulina, vamos fazer um apanhado geral do que ela é, tá? A insulina é um hormônio peptídeo. O que isso significa? Significa que ela é um hormônio formado pela junção de vários aminoácidos. Esses aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas, então é por isso que a gente chama de hormônio peptídeo. Esse hormônio é produzido nas células beta das ilhotas pancreáticas. Aqui ao lado nós temos uma imagem representativa do pâncreas. Se nós conseguíssemos nos aproximar do pâncreas usando o microscópio, nós iríamos enxergar o que a gente chama de ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. Nessas ilhotas existem aglomerados de células. Algumas células são chamadas de células alfa, algumas células são chamadas de células beta. As células beta das ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans são as células responsáveis pela produção da insulina. Então, essas células beta que são as responsáveis pela produção desse hormônio importante. Não se sabe exatamente quando a insulina foi descoberta. Existe uma controvérsia no meio científico sobre isso, mas acredita-se que tenha sido em 1922. A descoberta da insulina foi muito importante para desvendar os mistérios do metabolismo de nutrientes no nosso corpo, porque não se conheciam os mecanismos metabólicos do nosso corpo muito bem, e a insulina é um hormônio-chave para o metabolismo do nosso corpo. Por quê? Porque ela regula o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, descobrir esse hormônio foi uma grande jogada para descobrir também os outros mecanismos que regulam o nosso organismo. Quando a insulina é liberada, ela estimula os receptores às células do nosso corpo e promove a entrada de glicose na maioria das células, além da glicose e algumas outras substâncias. Quando a insulina é fabricada, ela não é formada primeiramente no estágio de insulina, ela passa por outros dois estágios. O primeiro estágio é chamado de pré-proinsulina e o segundo estágio é chamado de proinsulina. Então aqui nós temos os três estágios, pré-proinsulina, proinsulina e insulina, que é a molécula final. O que acontece para um estágio passar para outro estágio? Nós temos aqui uma grande cadeia polipeptídica, certo? Dentro dessa cadeia tem duas partes destacadas que vocês precisam se lembrar. Essa parte em azul é chamada de cadeia A e essa parte em rosa claro é chamada de cadeia B. Tudo bem? Para que a pré-proinsulina se transforme em insulina, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, essa porção terminal que está mais escura aqui precisa ser clivada, então precisa haver uma clivagem aqui e essa porção tem que ser retirada. E a segunda coisa que precisa acontecer é que entre a cadeia A e a cadeia B, que eu acabei de mencionar, precisam se formar duas pontes de sulfeto. Então tem que formar uma ponte de sulfeto aqui, outra ponte de sulfeto aqui e unir essas duas cadeias. Quando houver essa clivagem e a formação das duas pontes de sulfeto entre a cadeia A e a cadeia B, a pré-proinsulina vai se transformar no que a gente chama de proinsulina. Já para a proinsulina se transformar na insulina, precisa acontecer mais uma coisa, que são dessa vez duas clivagens. Estão vendo essa porção toda em vermelho aqui? Essa porção em vermelho precisa ser retirada, então vai ter que haver uma clivagem aqui e uma clivagem aqui. Quando houver essa clivagem, essa parte vai ser retirada e vai formar o peptídeo C, que a gente já conhece. Já essas duas cadeias, a cadeia A e a cadeia B, como elas estão unidas pelas ligações de sulfeto, elas vão permanecer juntas e vão formar o que a gente chama de insulina, tá? Interessante notar que além de ter duas pontes de sulfeto entre a cadeia A e a cadeia B, nós temos também uma ponte de sulfeto que vai se formar da cadeia A consigo mesma, tudo bem? Aqui nós temos uma representação esquemática da mesma coisa que eu mostrei anteriormente. A diferença é que não temos a pré-proinsulina aqui, só a proinsulina e a insulina final, tá? Então nós temos a grande cadeia polipeptídica, a cadeia A, a cadeia B e essa parte aqui que vai ser retirada. Vão haver duas clivagens, uma aqui, uma aqui. Essa parte vai ser retirada e se transformar no peptídeo C. E essas duas cadeias A e B, que estão unidas por pontes de sulfeto, vão formar a insulina, tudo bem? Então, o que é a insulina? São duas cadeias polipeptídicas ligadas entre si por ponte de sulfeto. Não se esqueçam também da terceira ponte de sulfeto que a cadeia A faz consigo mesma. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na estrutura da insulina.
Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar uma insulina humana. Cada um desses aqui é um aminoácido, certo? Nós temos cadeia A e cadeia B. A cadeia A é menor do que a cadeia B. Então, se você for contar aqui a quantidade de aminoácidos na cadeia A, você vai perceber que ela tem 21 aminoácidos. Já a cadeia B possui 30 aminoácidos. Então, a insulina vai ter quantos aminoácidos no total? 21 na cadeia A, 30 na cadeia B, totalizando 51 aminoácidos, tudo bem? E vamos lembrar novamente que existem 3 pontes de sulfeto. 2 entre a cadeia A e a cadeia B e uma da cadeia A consigo mesma. Então, a insulina é formada pela junção de 51 aminoácidos em 2 cadeias, A e B. A fórmula molecular da insulina, segundo a PubChem, é C257, H383, N65, O77, S6. Nós podemos observar que na molécula de insulina nós temos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Tudo bem? Aqui nós temos outra representação esquemática da mesma coisa que acabamos de ver. Em azul a cadeia A, em verde a cadeia B e as pontes de sulfeto em amarelo, tudo bem? Como a gente faz para diferenciar a cadeia A da cadeia B sem olhar pela cor? Além do tamanho, que eu já falei que a cadeia A é menor do que a cadeia B, na conformação 3D que nós podemos observar aqui na conformação terciária da insulina, que nós podemos ver aqui, nós temos algumas diferenças. Quais são as diferenças? Na cadeia A, nós temos o que nós chamamos de 2 alfa-hélices. Então, vocês estão vendo essa hélice aqui? Cada uma dessas hélices é chamada de conformação em alfa-hélice. A cadeia A tem 2 conformações alfa-hélice. Estão vendo? Já a cadeia B não tem 2 conformações alfa-hélice. Ela tem uma conformação alfa-hélice, que é essa daqui, e outra conformação que nós chamamos de folha beta-pregueada, que é essa dobra aqui, como se fosse uma folha dobrando sobre si mesma, entendeu? Então, se vocês observarem uma molécula de insulina, existem 3 coisas que vocês podem verificar para saber qual que é a cadeia A e qual que é a cadeia B. Primeiro, o tamanho, e as outras 2 coisas são a conformação, se é alfa-hélice, são 2 alfas-hélices, ou se é uma alfa-hélice mais folha beta-pregueada, tá bom? Interessante notar aqui também que cada uma das cadeias tem terminais, que a gente chama de terminal C. Aqui é o terminal C da cadeia A. Aqui é o terminal N da cadeia A. Aqui é o terminal N da cadeia B. E aqui é o terminal C da cadeia B, que são as pontas, tá bom? E aqui em amarelo vemos as ligações. Quando a gente for observar, se a gente for observar a insulina no corpo humano, ela não se encontra retinha assim, tá? Ela se encontra numa conformação terciária, que é essa daqui que está em 3D, ou quaternária, que eu vou falar mais para frente. Aqui vemos mais um GIF, tá? Mostrando a insulina na conformação terciária, como ela normalmente se encontra. Isso daqui é um monômero de insulina, é uma molécula só de insulina, tá bom? A forma ativa da insulina é a forma monomérica, é a forma que é um monômero só, uma molécula. Só que a insulina, quando está armazenada no nosso corpo, não precisa ficar necessariamente na forma de monômero. Na verdade, o que acontece é que ela se polimeriza. O que é polimerizar? Ela junta várias moléculas para formar um agrupamento maior de moléculas. Então temos aqui, por exemplo, um monômero. Esse monômero pode se polimerizar e formar dímeros e hexâmeros. Então eu vou mostrar para vocês o que são dímeros e o que são hexâmeros. Primeiro temos aqui, ó, um monômero de insulina, um monômero de insulina. Esses 2 monômeros podem se unir por meio de interações intermoleculares, que são pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e formar um dímero. Então, quando um dímero se aproxima de outro e eles fazem entre eles, estabelecem entre eles ligações de hidrogênio, a gente forma um dímero. Então, um monômero mais um monômero é igual a um dímero, tá bom? Aqui nessa imagem temos a mesma coisa, só que representada de forma diferente. Um monômero mais um monômero formando um dímero. Nem sempre as moléculas de insulina precisam permanecer em dímeros. Elas podem formar hexâmeros. Dímeros é a junção de 2 monômeros. Hexâmeros é a junção de 3 dímeros, ou seja, vão ter 6 monômeros de insulina. Como que isso acontece? Para haver a formação de um hexâmero de insulina, nós precisamos ter 3 dímeros, e além dos 3 dímeros que eu já mencionei agora, nós precisamos ter íons zinco. Por quê?
Observem essa imagem. Nós temos aqui um dímero, 2 dímeros, 3 dímeros. Esses dímeros estão ligados entre si por 2 átomos. Esses 2 átomos aqui no centro são íons zinco. Então, os íons zinco são exatamente o que vai manter os 3 dímeros unidos, tá bom? Quando ocorre essa polimerização e ocorre a formação de um hexâmero, o hexâmero fica quase de uma forma perfeitamente esférica, tudo bem? Para que ocorra a polimerização da insulina, existem vários fatores que interferem. Alguns deles são a concentração da insulina e o pH do meio em que a insulina se encontra, tá bom? Por que acontece a polimerização da insulina? Porque para o nosso corpo é mais fácil armazenar, por exemplo, hexâmeros em vez de monômeros. Porque esse hexâmero é mais estável do que monômeros separados. Então nós temos aqui uma representação esquemática da polimerização da insulina. Um monômero, outro monômero se juntaram por meio de ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e formaram um dímero, tá bom? Temos aqui dímeros também, 1, 2, 3, 4 dímeros. Quando a gente tiver 3 dímeros na presença de zinco, esses 3 dímeros podem se juntar e formar um hexâmero. Precisamos então de zinco para formar o hexâmero. Sem zinco não tem como formar esse hexâmero. Agora, uma curiosidade interessante que vocês podem observar que além de zinco, a presença de uma substância chamada fenol ou derivados dessa substância chamada fenol, nós vamos ter a formação do hexâmero, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Comparem essas duas imagens. Nessa daqui havia só a presença de zinco. Nós formamos um hexâmero que possui uma cadeia contínua aqui, estão observando? Formando quase um triângulo, não é? Aparecendo na imagem. Mas se a gente tiver zinco mais fenol ou alguma outra substância derivada do fenol, essa cadeia que seria contínua vai se transformar em alfa-hélice. Então nós não temos uma cadeia contínua aqui, temos cadeia em alfa-hélice. Esse daqui é um meme que eu fiz para representar o papel do zinco na importância de ligar os dímeros de insulina, tá? Então temos um dímero aqui e aqui o zinco. O zinco é o que segura os dímeros. Aqui na imagem nós temos só 2 dímeros, tá? Mas lembre-se, para formar um hexâmero precisamos ter 3 dímeros mais a presença de íons zinco. Essas foram as referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um abraço.